Olá, oitavo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo do capítulo 1, os fenômenos da natureza. Hoje nós vamos falar sobre as interdependências entre os variados elementos da natureza. Nas aulas anteriores nós já falamos sobre a litosfera, a atmosfera, a hidrosfera, falamos sobre a biosfera, falamos sobre as placas tectônicas e hoje nós vamos ver que na natureza alguns elementos estão conectados entre eles, né? Interagindo e tendo interdependências a todo instante. Então, a gente aqui vai falar quais são esses elementos que interagem entre si: hidrografia, relevo, clima, solo e vegetação, né? É importante que nós saibamos, né, da importância de se preservar todos os elementos da natureza, né, para que haja a proliferação da vida, além de garantir, né, o funcionamento dos ecossistemas. Nós já vimos, né, já falamos sobre a biosfera, que ela é constituída por elementos como a atmosfera, litosfera e hidrosfera, né? E que produzem os espaços naturais que propiciam um dinamismo completo. Então, para que ocorra um desenvolvimento natural dos ecossistemas, é necessário que haja uma relação entre solo, entre o sol, entre o ar, a água e a temperatura, né? Em um caso assim mais específico, está a interdependência direta que há entre hidrografia, clima e relevo. Por quê? Porque eles estabelecem influências determinantes entre eles. Um exemplo de uma situação como essa, por exemplo, nós podemos vincular a hidrografia. Por exemplo, quando rios e lagos surgem a partir do derretimento de uma geleira, né? Além de sofrer alterações na vazão pela chuva. As oscilações, né, ocorridas nos mananciais, elas também são decorrentes das estações do ano. Então, à medida que as estações mudam, os rios e lagos também são influenciados e aí nós vamos encontrar os períodos de cheias e os períodos de vazantes. Bom, mais à frente nós vamos falar detalhadamente sobre isso. Mas nas interações entre clima e relevo, nós podemos citar, por exemplo, a altitude, alterando no clima de um determinado local, de uma determinada região. Então, quanto maior é a altitude, menor é a temperatura do ar. Então, quanto maior a altitude, mais friozinho, né? Vocês já devem ter experienciado em algum momento indo para um lugar de serra, que a temperatura sempre é mais baixinha. Também ocorre interdependência entre eles quando um determinado relevo, por exemplo, bloqueia a circulação de massas de ar e a circulação dos ventos, como podemos dar como, por exemplo, uma chapada. Nas interações entre clima, solo e vegetação, nós vemos tipos de vegetação mais adaptáveis em climas úmidos e outras que já se adaptam melhor a climas secos, não é? Em lugares em que o clima é semiárido ou árido, por exemplo, alguns tipos de vegetação até não apresentam folhas, elas vão apresentar espinhos, né? Para perder menos água dentro daquele ambiente. Então, já é uma questão de adaptação. Quando a gente pensa em interações, né, da hidrografia, relevo e clima também, né, o derretimento das geleiras, né, também já tinha começado a falar sobre isso, né, é de uma forma intensa de relação entre o clima e a hidrografia. Uma outra forma dessa relação é quando também encontramos-nos em estações chuvosas e estações mais secas, que vai dar justamente aquela questão que eu falei no início vai influenciar nos rios, né? Que vai dar origem nas vazantes ou nas cheias.
Uma outra característica do relevo também, que promove, como é que eu vou explicar para vocês? Promove uma interferência direta nos cursos fluviais, por exemplo, numa superfície repleta de aclives e declives, na qual apresenta planaltos, depressões, áreas montanhosas, né? As águas dos rios, na hora de se deslocarem no seu leito, elas podem o fazer de forma mais rápida, promovendo um grande desgaste do relevo. E aí esse processo vai formar os vales fluviais, né? Além de promover o transporte de sedimentos de uma área para outra, áreas mais baixas dos relevos, né? Em lugares assim mais planos, como nas planícies, né, os rios normalmente eles possuem uma trajetória uma velocidade, uma trajetória mais lenta, podemos dizer assim, além de promover a sedimentação nas margens, formando planícies fluviais. Então, o relevo interfere, em alguns casos, no clima também de uma região, quando ele impede as massas de ar, como eu já falei para vocês. Bom, então o relevo é o conjunto de forma que sobressaem na crosta terrestre. Então, concebidas, ou seja, surgem, nascem, né, sob a ação das forças internas e externas, denominadas agentes de relevo. Os agentes internos, que são os agentes endógenos, que nós podemos, como um exemplo de agente endógeno, né, são os vulcões, os movimentos tectônicos, os abalos sísmicos, que vão dar, vão causar a erupção dos vulcões. E, dependendo da intensidade, ele poderá alterar ou não o relevo. As depressões são regiões geográficas mais baixas do que aquelas que lhe circundam e são divididas, se classificam em duas, como depressão absoluta, quando se encontra abaixo do nível do mar, e as depressões relativas, quando estão presentes em áreas menores que a área total em sua volta, tá? Então, vocês já viram que paisagem é um termo da geografia que pode ser definido como tudo que pode se enxergar dentro do espaço, né? Observando-se as suas individualidades. E que o vulcanismo é o processo de movimento das placas tectônicas, onde há saídas de magma pela superfície da Terra por meio de uma abertura denominada vulcão.